Como que se diz obrigado em japonês? Arigato. Cadê o Otoniel? Como que se diz bom dia em castelhano? Buenos dia. E em português? Então, bom dia. Para um mais jovem igual nós é olá, tudo bem? Tudo bem? É interessante que em japonês, bom dia é orayo. Orayo? É isso mesmo? Sabe, irmãos, é muito bom estar aqui, nessa escola sabatina. Nem todos têm o mesmo privilégio. Por exemplo, o pai do irmão Moacir, ele faleceu. Está sendo velado no Jardim de Saudade. Escola sabatina para ele aqui na terra, nunca mais. Mas temos uma esperança, não é? De um dia estar todos juntos numa grande escola sabatina. E é isso que nos motiva, né? Quando você olha assim, falando de fé, né? É o que nós estudamos esta semana. Quantas vezes você pergunta, né? Quantas vezes você já passou por uma situação difícil? Eu lembro de uma das piores dificuldades nossa como família. O meu cunhado Jair, vocês conhecem, ele tinha que fazer uma cirurgia na cabeça e tirar ali alguma coisa. E naquela sexta-feira, toda sexta-feira era ele que fazia a meditação. Aquela sexta-feira ele estava tão assim, preocupado, e eu tive que fazer a meditação. Eu lembro de um dos hinos que eu cantei com eles, foi o 359, que diz ali, ó: dia a dia, em todos os momentos, força encontro em lutas ou labor. Pois de Deus recebo sempre alento. Que razão terei eu para temor? Eu quero te convidar você a cantar este hino com alegria, porque nós temos um Deus que nos assiste mesmo nos piores momentos da vida. O inimigo de um lado quer aprovação para te derrubar, e o outro lado Deus quer para te salvar. E esse hino nos fala, né? Vamos cantar esse hino então, para iniciarmos essa escola sabatina? De joelho, irmãos, para falar com Deus. Santíssimo Deus, estamos na tua presença. Em primeiro lugar, te pedindo perdão para que o Senhor aceite a nossa oração. E queremos, ó Pai, entregar esse dia em tuas mãos, esse santo sábado, a escola sabatina, que vamos aprender sobre como ter mais fé, como perseverar na fé, ó Pai. E sabemos que o Senhor responde quando a gente pede com fé. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, não só nesse dia, mas sempre a gente pedir com fé, que o Senhor vai responder. Fica conosco, nos guarde, nos proteja, atenda os pedidos do nosso coração. Eu te peço, Senhor, não que haja mérito em mim, mas em nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Nosso cordial bom dia a todos os irmãos. Bom dia. Será, irmão? Veja só, hoje é um dia de sábado. Olha, o sol está brilhando lá fora, está um dia lindo e vocês... Bom dia. Até parece que estão desanimados. Ó, vou fazer mais uma vez, acho que para dar uma acordada. Vamos lá? Nosso cordial bom dia a todos os irmãos. Bom dia. Bom dia. Agora sim, agora melhorou. Maranata. Amém, que ele venha em mim e em sua geração. O Informativo Mundial das Missões deste sábado vem nos contando a história de Francis. Francis trabalha como agente de segurança no Banco Central. E ele é chamado de o pregador, porque no seu trabalho, no seu serviço, ele compartilha sua fé com as pessoas que ali trabalham com ele. Mas nem sempre ele foi fiel a Deus.
E na sua família, ele é o terceiro entre 8 irmãos que ele tem. E quando ele era pequeno, sua avó o levava à igreja. A sua avó era a única adventista e a única cristã da família. E ela ia levando ele à igreja e tal. Mas passou-se uns anos, ele pegou e acabou se afastando de Deus. E ele foi lá, serviu ao exército. E quando tinha mais ou menos 22 anos, Francis conheceu... tinha um amigo dele. E o amigo dele tinha uma irmã, e ele acabou se apaixonando, acabou namorando com ela. Ele tinha 22 anos e ela 16. E depois de 3 anos, eles se casaram. Tiveram 4 filhos cada um deles. E todos os anos, tinha um costume na sua família de todo mundo se reunir na casa da mãe dele. Todos os anos era assim, todos se reuniam na casa da mãe dele. E teve um certo ano que não foi diferente. E eles foram lá, só que a mãe dele aquele dia estava muito feliz. Diferente dos outros, e ele notou isso, ele falou, nossa, hoje ela está diferente, hoje ela está mais feliz. Só que naquela festa tinha muita bebida, e ele era o cara que estava assando a carne, né, o churrasqueiro. Só que aconteceu o seguinte, eles beberam, eles acabaram se empolgando na festa da mãe, e acabou se embebedando, e ele foi voltar para casa. E quando ele voltou para casa, de repente, ele chegou em casa, dormiu, só que ele acordou, era mais ou menos 1h da manhã, e ele não se lembrava do que tinha acontecido, de como ele tinha voltado para casa, de tão bêbado que ele estava. E ele acordou sua esposa e falou, amor, como é que eu cheguei em casa? Porque eu não lembro. E ela, desesperada, em pranto, chorando, dizendo que nunca mais iria viajar com ele, porque ele estava dirigindo que nem um louco. E seu filho, para tentar acalmá-lo, falou, pai, não tem problema, tá tudo bem, a gente está bem e tal. Só que só tem um problema só, o senhor estava andando a mais de 136 km por hora. E você estava fazendo algumas ultrapassagens perigosas. Mas de resto tá tudo bem, pai. E ele pegou e foi até uma quadra de basquete que tinha perto de sua casa e começou a chorar. E ele viu que ele necessitava de um Deus, que ele precisava de Deus. Antes dele ir para o exército, ele estava com seu tio, e seu tio tinha uma plantação de maconha na montanha. E ele ajudava seu tio a plantar. E de repente ele estava ali plantando, e chegou um senhor e o convidou para ir à igreja. E ele aceitou, era um ancião da igreja adventista, que hospedou ele por 1 ano em sua casa. E ele estava ali na casa dele e começaram a estudar a Bíblia. Começou a ler e ele não entendia muito. E todos os sábados à tarde, eles pegavam e estudavam a palavra de Deus. E quando ele estava lá na quadra, ele começou a lembrar de alguns versos que tinha aprendido com esse ancião. Como, por exemplo, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E entre outros. E Francis reconheceu que necessitava de Deus, porque ele não era nada sozinho. Ele necessitava do poder e da graça de Deus para a vida dele. E ele começou a buscar cada vez mais a Deus. Começou a estudar, e começou a estudar, e começou todas as noites a orar a Deus, pedindo que Deus pudesse ajudar ele. E Francis e sua esposa, eles se batizaram. E veja só o que ele diz depois que eles se batizaram. Estou muito feliz e sinto o apoio dos irmãos da igreja. É muito importante conhecer a alegria da salvação e compartilhá-la com uns outros. Deus nos ama e nos perdoa. Precisamos falar desse amor e perdão. É como dividir uma fatia de torta. Se não for provada, nunca saberá o quanto é saborosa. Então que possamos ser como Francis. Nós temos uma fatia, temos uma torta em nossas mãos. Que nós possamos dividir com outras pessoas. Para eles saberem o quanto é saborosa essa mesma torta que a gente está experimentando. Que possamos ser como ele. Esse é o nosso desejo, meu desejo e minha oração nessa manhã. Bom dia, um feliz sábado a todos.
de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Amém. Linda mensagem, né? Isso porque esse menino vive com as cordas vocais difíceis, hein? Parabéns ao Wesley aí, né? Deus seja louvado através da voz dele, né? Eu queria saber, meus irmãos, hoje, qual que é o verdadeiro intuito de você estar aqui? Qual que é o título da nossa lição da semana? Aperfeiçoamento da fé, né? Esse é o nosso intuito. Tomara que hoje eu e você alcancemos pelo menos o grão de mostarda. Né? Pelo menos, né? Em cima deste pensamento, eu quero fazer aqui Primeiro vou começar com uma história pequena, simples e objetiva.
sobre David e Nancy. Aqueles que têm a lição devem ter acompanhado ali, né? David e Nancy tinham um sonho, como todos nós, pais, temos, né? A partir do momento que casamos, de ter filho. E pela infelicidade, entre aspas ali, Nancy e David teve uma filha por nome... Vocês me desculpem aqui, eu não sei ler direito, tá? Nessa parte desses nomes aqui, mas eu li aqui como Hop. Uma menina. Isso? Hope. Isso? Tá, uma menina. E eu vou falando esses nomes, hein? Aí vocês me ajudam. E essa menina, ela nasceu, só que pela infelicidade, ela teve problemas sérios e gravíssimos de saúde. A recém-nascida era incapaz de mamar e tinha os pés tortos. Isso ao olho inicial do pai e da mãe observando. Só que aí tem mais coisas, né? E essa era o recém-nascido portado de... Agora tem outro nome ali. Zeuve. Enfim, essa doença brava, vamos falar ali, que eu não vou conseguir falar para vocês nunca. Eu fico aqui o dia inteiro e não falo. O que causou essa doença? Ela faz com que a criança nascida ela tenha o cérebro severamente prejudicado, frequentemente são cegos, surdos e incapazes de ingerir alimento por via oral. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Essa doença gravíssima que essa menina teve, ela herdou de herança dos pais dela. Só que até este momento David e Nancy não sabia. Eles não faziam ideia que eles tinham essa doença e essa doença, por incrível que pareça, eles souberam que era portadores. A chance de 2 portadores se encontrarem e casarem é de 1 em 100 mil. Literalmente quase impossível, né? E no caso dessa família não foi impossível, aconteceu com os 2. Depois da experiência dolorosa com o bebê, Hope, sei lá, vai ajudando aí, gente. David decidiu fazer uma vasectomia, que seria o pai da criança, né? A chance de uma mulher engravidar depois da vasectomia é aproximadamente 1 em 2.000 pessoas, para que aconteça ali uma nova gravidez depois da vasectomia, tá? 1 ano e meio depois, infelizmente, a gente fala infelizmente, normalmente hoje falamos quando uma criança vem ao mundo, é felizmente, né? Mas nesse caso, infelizmente, aí o pai e a mãe, David e Nancy, já sabiam que eles tinham uma doença que era gravíssima, e eles de forma alguma poderiam ter mais filhos. Infelizmente, aparece outra gravidez, após a vasectomia. Ele estava grávida novamente, e o bebê também tinha síndrome. Antes do seu primeiro aniversário, antes de 1 aninho de idade, esse bebê estaria compartilhando o túmulo com sua irmã, Hope. Infelizmente, essa família, por ser portadora dessa doença, o que nascia deles, a doença fazia todo aquele estrago. Só que Nancy, ela deu um exemplo aqui de fé, tá? Portanto, aperfeiçoando a fé, fala da fé dessa mulher, ou seja, da família, né? Pensando em Jó, Nancy considerou que ele foi abençoado, ou seja, Jó, por meio do sofrimento, por sua incansável busca a Deus. Ele teve um novo e mais íntimo relacionamento com Deus, algo que nunca poderia ter encontrado sem dor ou tristeza. Vocês concordam 100% com o que eu acabei de ler? Sobre Jó, sim ou não? Irmãos, eu refleti sobre isso aqui, tá? Porém, sabemos que a história de Jó, Jó era um homem temente a Deus, fiel a Deus, e andava constantemente com Deus, certo? Só que Nancy encontrou ali na história de Jó forças, porém, ela resolveu fazer os mesmos passos de Jó, se manter firme ali. Tá? Eu gostaria de chamar a irmã Lília aqui, para a gente fazer uma ilustração simples e rápida aqui, só para os irmãos terem a noção do que eu e você veio fazer aqui e a vida de Jó, para a gente conseguir chegar a uma conclusão final. Tá? Segura para mim, por favor. Não sei se eu vou conseguir pôr essa água, hein? Irmãos, então isso aqui é Deus, água da vida, tá? Esse aqui é Jó. Jó amanhecia
se sobrecarregando com Deus, meio-dia com Deus, à tarde com Deus, ao deitar com Deus. Constantemente com Deus. A vida dele era o quê? Cheia. Volta aqui para mim, por favor, irmão. Agora esse aqui é Deus, água da vida. Isso aqui é eu e você. Vamos ver aonde vamos parar. Eu e você acordamos. Meio-dia. À tarde. À noite. Ou seja, estamos vazios. Findou o dia sem Deus. Essa é a ilustração. Essa é a diferença de uma fé de um grão de mostarda. Obrigado, irmã Lília. De uma fé de um grão de mostarda para a fé que nós vivemos hoje. Agora, o que me deixa muito feliz é que eu e você está aqui, entramos naquela porta buscando pelo menos o grão de mostarda, né? Isso foi o que aconteceu com David e Nancy. Irmãos, Deus deseja que seus servos familiarizem. Enfim, tenham uma vida constante com Ele, tá? Com o seu próprio coração, a fim de trazer a eles um verdadeiro conhecimento de sua condição. O que eu e você, se estamos aqui com certeza, já damos o primeiro passo, né? Ele permite que o fogo da aflição os assalte, para que sejam purificados. As aprovações da vida são as obreiras de Deus, para remover, prestem atenção aqui, por que acontece às vezes algumas coisas erradas? Para que a gente cresça, para remover as impurezas, enfermidades e asperezas de nosso caráter e habilitar-nos para a sociedade dos puros anjos do céu. A aprovação ensina, ou seja, exige paciência, perseverança, conduzindo à sabedoria e maturidade espiritual. Se eu e você está aqui é para buscarmos um conhecimento maior, uma perfeição, uma mudança radical na nossa vida. Temos feito como Jó fazia, de manhã, tarde, noite e ao deitar? Irmãos, como ser humano, está difícil. Está difícil. Só que Jesus veio na cruz, deixou vários exemplos como a de Jó, e é oportuno eu e você batalhar e trabalhar em cima desse pensamento. É oportuno eu e você acreditar na cruz do Senhor Jesus e buscarmos o grão de mostarda. Porque a partir deste momento que a gente vai... Ali a gente parou num limite, a irmã Lília aqui, do copo transbordando de Jó. Só que se você vai continuando, buscando, você vai crescendo ao ponto que aquele copo vai começar a transbordar e fazer a diferença na vida de mais pessoas, né? Que esse possa ser o nosso pensamento. Temos algumas lições nessa semana, 5 lições aí, de alguns títulos diferenciados, porém muito objetivos que vai fazer a diferença na minha e na sua vida, tá? Vamos ter aí até 10h10. Agora é 9h30, pelo menos naquele relógio nosso lá. Então eu acho que vamos ter bastante tempo para a gente dialogar, nos comunicar, tá? E que Deus possa ser louvado e você possa alcançar o objetivo que você veio aqui hoje nessa manhã, tá? Vamos nos colocar então de pé na presença do Senhor para orarmos então. Geral, tá? A igreja toda. Querido Deus, Pai Celestial, em gratidão, Senhor, nos colocamos na sua presença neste momento. Senhor, imperfeição em nosso corpo não cabe mais, Senhor. Está transbordando imperfeição. Mas acreditamos e sabemos, Senhor, e temos também esperança que o seu sacrifício lá na cruz, ele veio por cada um de nós, para fazer a diferença, a transformação. Senhor, nos ajude a alcançar essa diferença, essa transformação. Pelo menos, Deus, quando a sua volta chegar, que nós possamos estar no nosso coração, a nossa vida, no mínimo no tamanho do grão de mostarda que o Senhor colocou como exemplo. Obrigado a Deus, temos algumas visitas aqui na sua santa casa. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cortês com eles. Que eles possam ter vontade de voltar aqui novamente para ouvir da sua santa palavra e do seu caráter. Querido Deus, orienta agora os nossos professores. Que possamos ser guiados através de Ti, termos a humildade, sermos pessoas fervorosas e capacitadas e crentes a Ti.
que a esperança que nós temos em Ti possa transbordar e alcançar mais pessoas. Abençoa, Senhor, a sua igreja, uma igreja que está aqui presente. Eles necessitam da sua transformação. Precisamos de Ti ao nosso lado constantemente. Muito obrigado a Deus, desde já, pela sua presença aqui. E pelo Calvário, pelo seu Filho Jesus. Enfim, Senhor, pelo Senhor nos dá a esperança da vida eterna. Obrigado, Deus, por tudo. Nós agradecemos em nome do seu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Mais uma vez, nós terminamos a lição da Escola Sabatina. Eu espero, irmãos, nós esperamos que todos tenham gostado e vamos continuar estudando. Alguém falou aqui hoje muito sobre, assim, a semente da mostarda. Irmãos, ela é uma dos menores das sementes. E eu não gostaria de chegar, mas não na semente. Porque a semente, Jesus falou que se nós tivéssemos fé semelhante a um grão de mostarda, nós falaríamos para este monte, vai para lá e ele vem para lá. Né? Imagine só se eu tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda. Então eu vou ficar contente que se eu demolisse o grão de mostarda e deixasse esse em pequenas fagulhas, mas se eu tivesse uma dessas pequenas fagulhas, eu estaria contente. Né? Então, vamos terminar a Escola Sabatina com o cantar do hino de número 379. 379. Vamos colocar de pé e cantarmos com bastante entusiasmo. Estamos aqui num sábado feliz, todo mundo está empolgado, isso é muito importante, viu, irmãos? Os irmãos chegam aqui, hein? Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quer seja aqui, em todo lugar, seres humanos, os pássaros, os animais Te louvem e Te venerem. Nosso Deus, nós Te agradecemos pela Tua humilde presença em nosso lugar, e nesse santo lugar que foi feito para honrar e glorificar o Teu santo nome. Nós pedimos, Senhor nosso Deus, que através do Teu Espírito Santo, Seus anjos, a Tua presença continue neste lugar. Nosso Pai que está nos céus, nós pedimos também que a Tua bênção seja estendida a todos aqueles que sofrem, aqueles que de uma maneira ou de outra Te buscam, que possam encontrar, mesmo que teteando em qualquer outro lugar. Nosso Deus, nós Te pedimos as Tuas bênçãos, continues conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, nos ensinando, nos dando sabedoria, nos dando fé e conhecimento da Tua santa palavra. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos, nós louvamos o Teu santo nome, porque a Tua misericórdia, o Teu amor dura para sempre. Em nome de Jesus, amém.